Irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, assim como também para todos aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais. Sou o pastor Wagner e eu queria te convidar para nesse momento a gente meditar um pouco na palavra do Senhor. E o texto que eu queria meditar com os irmãos está em Lucas, capítulo 24, verso 5. Lucas 24, verso 5. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Vamos orar, nos colocar diante da presença e da palavra do Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento clamar pela tua misericórdia, clamar pelo teu amor abundante e clamar para que teu Santo Espírito, ó Pai, fale agora aos nossos corações diante dessa mensagem. Ó Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos pela gloriosa ação do Senhor sobre nós, para que a gente possa ter uma compreensão verdadeira do que é a ressurreição do Senhor. Isso que nós festejamos hoje, que nós celebramos, nós pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente entender quão verdadeiramente é grande a Páscoa e quão vitoriosos nós somos quando temos um Deus que habita em nós, e esse Deus é um Deus vivo. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu queria começar hoje contando para os irmãos uma história que li há um tempo atrás, não me lembro aonde, não me lembro mais o livro, não me lembro mais o título, mas diz que numa bela manhã de domingo, de Páscoa, o pastor sobe no púlpito da sua humilde igreja e começa a pregar sobre a ressurreição de Jesus. Até que num certo ponto da pregação, ele é interrompido por um jovem muçulmano que visitava aquela congregação naquele dia. E o jovem muçulmano disse o seguinte: nós muçulmanos vamos frequentemente a Meca e lá temos um caixão com o corpo de Maomé que sustenta a nossa fé, mas vocês cristãos nada têm para os amparar. Como vocês conseguem ser fiéis a esse Deus, ou como vocês conseguem manifestar a fé de vocês, sendo que vocês não têm nada palpável para afirmar ou assegurar a sua fé? Então o experiente pastor daquela humilde congregação disse: como assim nós não temos nada? Nós temos um túmulo vazio. E então o pastor terminou o seu sermão falando do túmulo vazio, de como ele é a evidência de que o nosso Salvador vivo é a certeza da nossa vitória. Ele terminou o sermão dizendo e aplicando a ressurreição de Cristo à nossa vida, de como que por meio da ressurreição de Cristo nós também somos ressurretos, ou nós adquirimos uma nova vida. Bom, queridos, o texto que nós lemos hoje aqui, Lucas 24, verso 5, ele é o ápice do ministério de Jesus. Cristo tinha encarnado, realizado vários milagres e anunciado as boas novas de salvação aos homens. Tinha chegado a hora de manifestar na prática a mensagem que ele pregava. Então Jesus é traído por um dos seus discípulos, Jesus é preso, açoitado, humilhado e injustiçado pelos homens. Ele foi levado à cruz, onde ele mesmo entregou a sua vida ao Pai em favor dos pecadores. Depois da crucificação e morte, temos o relato de que José de Arimateia e Nicodemos preparam o corpo de Jesus Cristo. Ele dá um sepultamento digno. Então, seus discípulos ficam entristecidos, mas ao terceiro dia, algumas mulheres se achegam ao sepulcro, ao túmulo onde Cristo havia sido sepultado, e são tomadas de uma grande surpresa. A pedra que selava o sepulcro estava removida, anjos estavam naquele lugar e o sepulcro estava vazio.
Então, mesmo atordoadas com tudo isso que estava acontecendo, as mulheres conseguiram perceber que tudo aquilo que Jesus tinha anunciado havia se cumprido. A ressurreição é a última etapa da prova que Jesus tinha se proposto a correr para salvar para pecadores. Para nós cristãos, então, a ressurreição é o alicerce, o fundamento da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressurgido, teríamos um grande exemplo de homem a ser seguido, mas que terminou a sua história, terminou a sua vida em um túmulo. E aí sim nós estaríamos sem esperança. É porque Cristo vive que temos então uma esperança. É a vitória de Cristo sobre a morte que muda a nossa maneira de enxergar o mundo e a vida. É por conta da ressurreição que sabemos que em Cristo Jesus somos muito mais que vencedores. E hoje que comemoramos então a Páscoa, eu queria pensar com você sobre 3 coisas muito importantes sobre a ressurreição. E a primeira delas é: a ressurreição é uma verdade inquestionável. Quando olhamos para os diversos relatos da ressurreição, vamos concluir que os próprios discípulos não conseguiam acreditar naquilo que estava acontecendo. Se você vê no relato de Lucas, capítulo 24, parte do texto que nós lemos aqui, as mulheres foram ao túmulo levando aromas que haviam preparado para embalsamarem o corpo de Cristo, como era do costume dos judeus. Elas não esperavam ver o Senhor vivo ou um túmulo vazio. Elas esperavam encontrar ali o corpo de Cristo. No relato de Marcos, capítulo 16, vemos o mesmo sentimento. As mulheres se perguntam no meio do caminho: quem nos removerá a pedra? Esperavam encontrar também um lugar fechado, mas quando lá chegam, o local está aberto e Jesus não está lá mais. E um anjo da parte de Deus que estava ali, ele diz: ele foi para Galiléia, lá o vereis, como ele mesmo havia dito para vocês. Veja como, mesmo dentre os discípulos, existia a descrença de que Jesus realmente pudesse ressuscitar. Mateus capítulo 18, uma dinâmica parecida acontece, mas quando lemos o relato da ressurreição em João, segundo a perspectiva do apóstolo João, a gente vê uma grande coisa expressa lá, uma coisa que nos é revelada e que faz toda a diferença. Diz o texto de João capítulo 20, verso 9, que tanto as mulheres como os apóstolos Pedro e João ainda eles não tinham compreendido a Escritura, na Escritura, de como era necessário que ressuscitasse Cristo de dentre os mortos. E aqui tem uma coisa muito interessante. Parece que os discípulos, os seguidores de Cristo, ainda não tinham feito a conexão dentre aquilo que a Escritura falava a respeito do Messias com aquilo que Cristo estava realizando no meio deles. Então, mesmo dentro do colégio apostólico, os discípulos, existiam aqueles que não entendiam muito bem o que Cristo falava quando anunciava a sua ressurreição. É muito provável que os discípulos acreditassem numa reviravolta política provocada por Jesus. Mas quando Jesus, então, vai para a cruz, eles desacreditam em tudo isso. Fica difícil agora sustentar a ideia de que Jesus vai colocar Israel no controle de todas as coisas. Eles pensavam num reino deste mundo, enquanto Cristo estava vindo concretizar ou selar o reino espiritual. Isso acontece até os dias de hoje. Muitas pessoas não acreditam ainda na ressurreição e existem ainda pelo menos 4 teorias a respeito da ressurreição de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre alguma delas para a gente pensar aqui como é que o mundo hoje enxerga a ressurreição de Cristo. A primeira teoria é a teoria da mentira dos discípulos. Os críticos do cristianismo, eles vão dizer que tudo não passou de uma simples farsa, que os discípulos pegaram o corpo de Cristo, esconderam e sustentaram a mentira da ressurreição, mas isso é improvável, pois ninguém consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Sem falar que todos eles foram perseguidos e mortos de maneira brutal, sem entregar, então, a suposta mentira que eles tinham criado.
Ainda temos o fato de muitos testemunharem Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que mais de 500 pessoas que ainda viviam no tempo a qual Paulo estava escrevendo 1 Coríntios, eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E ainda temos os fatos de que esses homens produziram fatos tão notáveis, milhares e milhares de pessoas convertidas, curadas. Como é que algo tão grande assim pode ser construído sobre uma mentira? Não tem como essa teoria ser verdade. Temos ainda a teoria do desmaio. Alguns vão dizer que Cristo, na verdade, não morreu de fato na cruz do Calvário, mas sim que desmaiou. E quando recobrou a consciência, sustentou a mentira da ressurreição. Porém, isso também é impossível, pois o castigo romano, juntamente com a crucificação e ainda a ferida provocada pelo soldado no tronco de Jesus, se não matou naquela hora, o mataria em algum tempo depois. Haja visto que naquele tempo a medicina não era tão avançada assim e Cristo teria morrido então por esgotamento nessa situação. Então a teoria do desmaio também é inconsistente, pois Jesus era o desafeto de muita gente importante. Lembra que quem está levando Cristo à cruz é o Sinédrio, onde tinham os escribas e fariseus, os judeus importantes de toda aquela sociedade. Nenhum deles iria permitir com que isso acontecesse. Ninguém permitiria a retirada de Jesus da cruz sem ter certeza de que ele estivesse de fato morto. Uma outra suposta ideia é a ideia da teoria do Espírito. Esses vão dizer que Cristo não ressuscitou em matéria, somente em espírito. A teoria também é insustentável, pois nos registros bíblicos temos Cristo realizando coisas que só pessoas com um corpo físico podem fazer logo depois da ressurreição. Cristo comeu com os discípulos, Cristo caminhou com os discípulos, ele esteve com eles, eles lhe tocaram e o viram. Lembra de o incrédulo chamado... me faltou a memória agora... mas que pede para tocar nas feridas de Cristo, e Cristo fala, tudo bem, toque aqui. Tomé, né? O nome do dito cujo é Tomé. E Cristo fala, tudo bem, você só vai crer se você tocar as minhas feridas, estão aqui, pode tocar. Coloque a mão e veja, sou verdadeiramente eu que estou aqui. Então a ressurreição precisa ser entendida como sendo plena. Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte completamente. A morte não tirou nada dele. O próprio Cristo disse aos discípulos, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como o vedes que eu tenho. Lucas, capítulo 24, verso 39. Uma outra possível teoria é a teoria psicológica. Segundo eles vão dizer que a ressurreição foi uma espécie de trauma psicológico, onde as pessoas projetaram algo que desejavam muito que acontecesse, a ponto de viverem aquilo como se realmente tivesse acontecido. Em outras palavras, para esses, a ressurreição foi nada mais do que um delírio em massa que levou as pessoas a acreditarem que Cristo verdadeiramente tinha ressurgido. Então, ao tentar entender a ressurreição sem levar em consideração as palavras do princípio criou Deus os céus e a terra, é diminuir a ressurreição em sua importância e abrangência. É diminuir a ressurreição em algum aspecto. É preciso entender que quem foi o provedor desse ato é o Deus que no princípio, por meio da sua única palavra, criou todas as coisas. É um Deus que é capaz de fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos, como diz a palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus que estava restaurando todas as coisas, oferecendo o seu corpo, sua vida, seu sangue para a salvação dos pecadores, ele é aquele que tem o poder de entregar a sua vida, de reavê-la. É imprescindível que as pessoas entendam que isso é um ato de Deus, soberano de Deus,
e que ele tem poder para executar todas essas coisas. Então, Cristo, sua morte e ressurreição é a maior prova do amor e do poder de Deus para com os homens. Os discípulos, antes da ressurreição, olhavam para Jesus como um líder político, mas depois da ressurreição perceberam que aquilo que Jesus estava realizando era muito maior do que tudo que eles pensavam. Jesus, então, aplacou a ira de Deus em si mesmo, entregando-se na cruz, mas também ressurgindo ao terceiro dia. A segunda coisa que eu queria destacar aqui sobre a ressurreição é: a ressurreição é a maior prova do poder de Deus em Cristo. Cristo já havia realizado vários e inúmeros milagres no seu tempo de ministério aqui na Terra. Coisas do tipo espantosas, como a cura do homem da mão ressequida, de Mateus capítulo 12, verso 13, onde parece que a mão do homem volta ao normal diante dos olhos de todos aqueles que estão presentes. Jesus diz: estende a sua mão, e a mão do homem começa a se reconstituir diante de todos que estão olhando. A própria multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, verso 41, diz que Jesus pegou os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou e alimentou cerca de 5.000 pessoas que ali estavam. Imagine todas essas pessoas contemplando esses grandiosos feitos de Jesus, mas imagine também as mesmas pessoas contemplando Cristo morto na cruz. Imagine qual era o sentimento no coração desse povo. Pense no sentimento de derrota que inundou os seus corações ao verem o Cristo dando o último suspiro. Mas a ressurreição é o último grande milagre para o fortalecimento da fé daqueles que creem. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiria esperança. Em 1 Coríntios 15, 17, o apóstolo Paulo diz: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. A ressurreição foi o maior milagre de todos, pois em um só ato Cristo curou, libertou e renovou os corações de uma vez por todas e livrou todos os pecadores da morte eterna. Veja o que Paulo diz: sem Jesus, se Jesus não ressurgiu, acabou a nossa esperança, pois ainda estamos debaixo do castigo da ira divina. A ressurreição, meus irmãos, é o alicerce fundamental da nossa fé. A ressurreição é a nossa esperança. Sem a ressurreição não passamos de condenados, mas com a ressurreição somos santos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Saímos da posição de inimigos para a posição de filhos preciosos de Deus. Hoje, meus irmãos, nós comemoramos a ressurreição de Cristo e comemoramos ela de maneira diferente. Em nossa igreja, por exemplo, nós fazemos o culto da ressurreição, que acontece no domingo, bem de manhãzinha. Nessa quarentena não podemos estar juntos, mas a nossa esperança é de que Cristo, aquele que tirou o castigo eterno, é também poderoso para nos guardar de toda a enfermidade. E mesmo que algum dos seus venha a ser acometido por esse vírus, esse algum está assegurado na morada eterna pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O próprio Cristo fala que aqueles que meu Pai me deu, ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Ressurreição. A ressurreição é o selo que garante essa segurança de que nada agora pode nos violar ou nos retirar, nos afastar de Deus e do seu amor. Por fim, a última coisa a considerar sobre a ressurreição é: a ressurreição é a vitória de Jesus sobre a morte, mas também é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Ao terceiro dia, as mulheres chegaram até o sepulcro, a pedra estava removida, o Senhor não estava lá, os anjos anunciam a ressurreição, as mulheres saem daquele lugar cheias de temor e de alegria, os apóstolos são comunicados, muitos deles não acreditam, até que Cristo aparece para eles e os visita por várias e várias vezes, até eles se assuntam aos céus.
A igreja, então, tem tudo que precisa para se estabelecer. A igreja tinha o cordeiro que foi morto para expiação de pecados, e esse cordeiro não continuou morto, pois a morte não pôde matá-lo. Afinal de contas, ele era perfeito, não tinha pecados. A igreja tem o seu perdão efetivado na ressurreição e agora receberia do próprio Cristo o poder do Espírito Santo para ir a todo mundo sendo testemunhas de Cristo. A ressurreição é poder de Deus, é perdão dos pecados, é revestimento de toda a armadura que a igreja precisa. Um Deus vivo, pessoal, que está com a tua igreja, que habita nela e que quando nós nos reunimos, 2 ou mais na tua presença, ele se faz presente. A igreja que se alimenta e se assenta juntamente com o Senhor na Santa Ceia, por exemplo. Tudo aquilo que precisava acontecer para que a igreja fosse triunfante, Cristo realizou na cruz, mas também na sua ressurreição. Mais adiante, com o crescimento e a expansão da igreja, o apóstolo Paulo fala da representatividade de Cristo na cruz e na ressurreição. Romanos 6, do 5 ao 7 diz: porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravos, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais a morte, não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cristo foi o nosso representante na cruz e também na ressurreição. Aqueles que estão em Cristo não são mais escravos do pecado, pois o velho homem, dominado pelo pecado, escravizado por ele, foi vencido e morto na cruz. E na ressurreição surge um novo homem que traz sobre si a vitória de Cristo sobre a morte. Nos tornamos vitoriosos. Tudo aquilo feito por Jesus na cruz e na ressurreição é aplicado diretamente àqueles que estão em Cristo. Veja o que Paulo diz, que é para nós nos considerarmos mortos para os pecados, mas vivos para Deus. Louvado seja Deus pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a ressurreição é esperança. Celebre a esperança nessa Páscoa. Celebre a vitória de Jesus em nosso favor. Hoje nós vimos que a ressurreição é uma verdade inquestionável. A ressurreição é a maior prova de poder de Deus em Cristo. E a ressurreição é a vitória de Jesus sobre a morte, mas também é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Queridos, a ressurreição é a vitória sobre a morte. Está à disposição de todos aqueles que recebem Cristo como o seu único Senhor e Salvador. Talvez você possa estar nos assistindo essa palavra hoje e ainda você não entregou seu coração a Cristo. Você pode fazer isso hoje e receber essa vitória que Cristo conquistou. Você pode receber a libertação que Cristo oferece. Você pode receber a magnífica obra da expiação, o perdão dos pecados, mas também a da ressurreição, uma vida nova em Cristo, liberto da condenação que havia e o escrito de dívida que havia entre nós e Deus. Basta você crer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, se você já está em Cristo, viva pela fé que Jesus já nos fez mais do que vencedores. Tenha esperança, alegre a tua alma, cante, se alegre nessa grande vitória que recebemos. Viva a sua vida como quem tem um Deus que é vivo e poderoso.
celebre, porque o sepulcro está vazio. Ele não está lá mais. Ele vive. O nosso Redentor vive. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que a graça e a misericórdia do Senhor possa aquecer o seu coração e essa compreensão sobre a ressurreição possa te fazer ter uma semana gloriosa, porque o nosso Senhor vive e Ele está conosco. Nós não amparamos nossa fé em um túmulo com um corpo morto lá dentro. Nossa fé está amparada num Deus que venceu a morte e que seu poder está acima de todas as coisas. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre todos e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe e que a graça do nosso Senhor esteja verdadeiramente ancorada no seu coração. E que a igreja se sinta então consolada por conta da ressurreição. Deus abençoe, muita saudade de todos vocês e que Deus traga também consolo para o nosso coração enquanto não podemos estar juntos pessoalmente. Fiquem em paz e Deus os abençoe. Amém.